Olá, pessoal. Parte 4. Segredo do fortalecimento muscular assistido por corrente russa. Capacidade de adaptação funcional. O tecido muscular tem uma capacidade de se adaptar às condições diferentes do estímulo. Uma fibra muscular do tipo tônica, se estimulada com estímulos de característica fásica, a fibra tônica adapta-se e responde como uma fibra fásica. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, é uma questão na eletroterapia. Se eu pegar uma corrente russa e começar a estimular o músculo, que é misto, né? Ele é tônico e fásico, vamos por 50%, e estimular com uma frequência de 50 Hz o tempo todo, tá? O que vai acontecer? Várias fibras tônicas começam a responder como fibra fásica, ou seja, você ganha explosão, potência, mas perde em resistência, ok? O inverso também é verdadeiro. Eu posso estimular uma fibra fásica tônica com uma frequência de torno de 20 a 30 Hz e eu vou ganhar, né, tolerância, mas vou perder explosão. O treino de atleta de alto rendimento reza em cima disso, tá ok? Continuando. Nos trabalhos de rotina no dia a dia da clínica, observa-se que a transformação de fibra tônica para fibra fásica é mais fácil do que o inverso. Isso é verdade. É mais fácil transformar uma tônica em fásica do que uma fásica em uma tônica. A resposta é bem mais lenta de uma tônica, de uma fásica para uma tônica. Com a estimulação elétrica, pode-se influenciar na estrutura da fibra. Para obter essa mudança, basta alterar a frequência e modulação na corrente russa. Então, se você tem um músculo misto e quer manter ele misto, você trabalha um tempo com uma frequência para tônica e um tempo para frequência para fásica, para você manter a recuperação funcional sem alterar, sem ter adaptações nenhuma. E se você quiser aumentar alguma coisa, que eu quero aumentar mais a explosão, você começa a estimular mais tempo com uma frequência de fásica, né, de 50 a 150 Hz, do que de tônica de 20 a 30 Hz. Ok? A corrente russa, baixa frequência, até aproximadamente de 20 a 30 Hz, faz com que estimule as fibras de um músculo tônico. Alta frequência, até aproximadamente 50 a 150 Hz, faz com que estimule a fibra de um músculo fásico. Ok? Então, isso é importante a gente prestar atenção, e a gente fala isso na aula de corrente russa, que está lá no site, né? No item, no curso 1, tá? Que está lá, corrente russa, excitação excitomotora. Aumento da força muscular. Em pessoas normais, ou seja, sem atrofia, sem debilidade funcional, a estimulação muscular via corrente elétrica não tem maior efeito que o exercício ativo resistido. Então, você está fazendo uma recuperação muscular, tudo bem. Não, eu quero ganhar massa, você vai para o exercício resistido. Você pode até associar o resistido à corrente russa, ajuda, mas se você só fizer a corrente achando que você vai só fazer e vai hipertrofiar, sinto muito, isso não é verdade. Aumento da força muscular. Nos casos onde temos atrofia ou debilidade muscular funcional, a estimulação muscular via corrente elétrica tem um efeito maior em comparação com a ação voluntária, pois o estímulo elétrico tem a capacidade maior de excitação dos túbulos em T, ou seja, arregimenta mais unidades motoras, libera mais acetilcolina, torna os tubos em T muito mais permeável ao cálcio bivalente e você põe uma quantidade maior de actina diosina em trabalho, da cremalina muscular em trabalho. Assim, a demanda de estímulo será maior em comparação com a ação voluntária. Por quê? Se eu tiver uma atrofia, uma hipotonia, por mais que eu arregimente, eu vou regimentar um número menor de unidades motoras em comparação com a corrente elétrica. O ideal é fazer os dois juntos. É pedir para a pessoa fazer a contração voluntária e você entrar com a corrente russa, associar. Isso é uma facilitação neuromuscular proprioceptiva. Isso é interessante. O estímulo elétrico aumenta a demanda de estímulo. Isso é uma forma de facilitação e é muito interessante. Escolha do tipo de corrente. A escolha do tipo de corrente é determinada por vários fatores. Esses fatores incluem o seguinte: trabalhando com o músculo normal e intacto ou com algum débito muscular, tá? Então, eu vou usar a corrente russa, eu vou trabalhar no músculo normal intacto ou em algum débito muscular, tudo bem, tá?
Há exercícios máximos em todas as amplitudes de movimento. Então, quer dizer, eu estou com esse tipo de corrente russa, eu estou trabalhando no músculo normal intacto ou com alguma debilidade muscular, tá? Eu vou trabalhar no sentido de pedir para ele fazer a contração e estimular com a corrente ao mesmo tempo. A outra vantagem, existe exercício máximo em todas as amplitudes de movimento, porque a descarga elétrica, ela traz o que? Um regimento X de unidade motora. Então, você trabalha todas as amplitudes com o mesmo estímulo. A adaptação do nervo para o tipo de corrente deve ser evitado tanto quanto possível. O que é isso? Você percebe que você começou com uma contração no nível legal e o cara fala assim, olha, parece que diminuiu a intensidade. Aumenta a intensidade e varia a frequência. Você está com 20 Hz, vai para 30. Se você está com 50, vai para 60, porque houve uma adaptação do nervo motor. O tipo de corrente deve ser tão agradável quanto possível. Corrente russa é uma corrente bastante agradável. Aspecto eletrofisiológico, isso aqui tem que prestar atenção. Os trabalhos realizados com estimulação elétrica neuromuscular concentram-se em duas frentes distintas. Aquela que a gente mais faz na clínica. Aumenta a força muscular, eu quero aumentar tônus e volume. Pós-operatório, pós-imobilização, fraturas com fixação externa, uma série de outras coisas. É isso que a gente quer. Agora, mudança da função do tecido muscular já é outra coisa. Aí eu estou pensando, eu tenho um atleta, eu quero aumentar a atividade de X grupo muscular, tá? Usando uma modificação da função do tecido. Ou seja, eu quero que ele responda muito mais para a explosão. Então eu vou trabalhar mais tempo músculos que são mistos ou levemente fásico, né? Eu vou trabalhar muito mais com uma frequência de 50 a 150 Hz para eu tentar regimentar fibras tônicas que elas respondam como fazem. Quer dizer, eu estou provocando uma mudança de função. Tá? Isso é reversível. Tá? Corrente ideal para estimulação deve ter algumas características, a saber, corrente alterna, com componente galvânico igual a zero, você não use corrente polarizada, frequência portadora de 2.500 Hz, o ideal, que é a corrente russa, pode chegar até 3.000, mas o ideal está aqui. Por quê? Porque o período refratário da maior parte dos nervos motor tem 0,4 milissegundos. Modulação da corrente de média frequência, que varia de 20 a 30 para fibra tônica e de 50 a 100 fásica, é suficiente, precisa até 150. A intensidade da corrente de 0 a 150 mA, porque muitas vezes a gente usa eletrodos grandes, em áreas grandes. Então você tem que ter uma corrente que vá até 150 ou 130 mA. Ou seja, a corrente de média frequência alterna, simétrica, balanceada e modulada, chamada corrente russa. Continuando. Despolarização da fibra nervosa motora alfa. A frequência de polarização máxima depende do período refratário absoluto. Esse período está de 0,2 a 0,5 milissegundos. É o período refratário do nervo motor, né? Dependendo do tipo de fibra muscular, ou seja, fibra motora. Tem mais fibra que responde a 0,4 do que 0,2, 0,3 ou 0,5. Então a gente acaba usando uma frequência em torno de 2.500, no máximo 3.000. Tá? Então, a frequência de despolarização máxima situa-se em algum ponto entre 1.000 e 3.000, em decorrência disso aqui. Com esta frequência, pode ocorrer despolarização síncrona no nervo motor. Então, tem muita gente que fala, não, eu prefiro usar 1.000, 2.000. O ideal é usar 2.500. Por quê? Porque eu tenho muito mais fibras que despolarizam com 0,4. Okay? Essa despolarização depende se a corrente está modulada em baixa frequência. Então, normal, é isso mesmo que a gente quer. Okay? A despolarização depende se a corrente está modulada em baixa, ou seja, de 20 a 30, tá? Para as tônicas e de 50, 100, 150 para as fásicas. Ok? Então, tá legal. Ok? Agora vamos para o próximo vídeo, seria a parte 5, a parte derradeira. Muito obrigado, um abraço a todos, até logo.